Vamos lá, pessoal, continuando aqui mais um vídeo aqui do nosso canal, do nosso curso aí. Continuando, vamos falar de avaliação das atividades, né? Como a gente falou da questão de realizar ativação comportamental no vídeo anterior, vamos falar agora como que a gente vai fazer essas avaliações. Como os pacientes deprimidos tendem a minimizar as experiências positivas, enfatizar as percepções negativas e se concentrar mais no fracasso do que no sucesso, os autos relatos podem não ser tão precisos quanto uma planilha de atividades preenchidas ao longo de uma semana entre as sessões, né? Como eu falei aí na tabela anterior, a tabela 6.1, a gente pode ser combinado essas tarefas com a tarefa de casa, né? O que a pessoa vai realizar em casa, para conseguirmos realizar uma boa avaliação dessas atividades, né? Para determinar o impacto das atividades listadas em um registro semanal ou diário, peça ao paciente para classificar o grau de prazer experimentado em cada ação, bem como a percepção de habilidades ou domínio associados a ela. Essa escala é assim, pessoal. A gente pode falar de uma maneira, de 0 a 10, quanto essa atividade foi prazerosa para você, entendendo que 0 não tive prazer nenhum e 10 foi um prazer extremo. Até para a gente saber, né, e conseguir enumerar essa atividade que foi passada, o quanto ela tem chance maior de ser realizada, qual é o grau dessa habilidade ser adquirida. Então, em uma escala de 0 a 10, qual é o grau de habilidade que você sugere? Qual a sensação de prazer que você teve em relação a essa atividade? Isso acaba sendo importante porque você está fazendo uma avaliação, né, daquela atividade que foi passada, beleza? Os pacientes devem tentar se avaliar positivamente por pequenas realizações, pois o progresso é, em geral, feito em pequenos passos progressivos, né? Como a gente sabe aí. Algumas tarefas simples podem receber alto grau para habilidade. Por exemplo, após ser imobilizado por uma depressão por algum tempo, fazer um café da manhã pode ser um grande feito e, portanto, poderia receber um grau de 8 ou 9. Se a pessoa estivesse monitorando e ela percebe que ao mesmo tempo ela nem conseguia levantar da cama por conta de uma depressão profunda e ela consegue agora levantar, fazer o seu café, ela vai dar um grau de relevância muito maior para essa questão apenas de fazer um café, tomar um banho, né? Fazer uma asepsia. Ela vai dar um grau de relevância maior, porque para ela tem uma importância. Então é isso, a gente não está aqui fazendo e querendo saber o que é importante. Não, é o que é importante para ela, para aquela pessoa, qual é o grau de relevância que ela dá para aquela atividade, tá? Em uma escala de 0 a 10. Quando os sintomas de depressão são moderados a grave, deve-se esperar baixos graus de habilidade por duas razões, né? Aí a gente sabe. Uma, normalmente há pouco envolvimento em atividades que a maioria das pessoas consideram altamente prazerosas. E dois, a capacidade de se sentir alegria e prazer normalmente está embotada, né? Se um evento normalmente faria o paciente rir ou sorrir, evocar mais do que um entendimento intelectual de que o estímulo foi divertido, é provável que receba baixo grau para prazer. Ajude o paciente a reduzir suas expectativas de sentir prazer, até que a depressão melhore. Como que é isso? Quando a pessoa estiver melhorando a depressão, ela não vai sentir tanto essa questão do prazer em relação a determinadas coisas, como eu citei o exemplo do café. Fazer um café já não vai ser grau 9 ou 8, ela pode dar 4, 3, mas não significa que houve uma recaída. Significa que ela está voltando ao estado normal, porque para uma pessoa que está no estado normal, talvez fazer um café seja até grau 2. Dá um prazer fazer um café grau 2, porque é uma coisa que a pessoa faz todos os dias, naturalmente. Agora, quando a pessoa está um tempo com a depressão, com o embotamento e ela não consegue fazer, de repente ela começa a fazer, ela vai dar um grau maior para isso, 9 ou até mesmo 10, beleza?
Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos falar dos, aumentando as habilidades e o prazer. Se você tiver determinado que há déficit na percepção de habilidades ou prazer na vida cotidiana de um paciente, você pode auxiliá-lo programando atividades entre as sessões que o farão sentir-se bem consigo mesmo. Comece gerando uma lista de atividade prazerosa. Comece gerando aquela lista de atividades prazerosa para essa pessoa. Depois, faça um brainstorm. Brainstorm a gente já sabe o que é, né? E em seguida, de maneira colaborativa, determine quais atividades acrescentar ao dia a dia da pessoa. Normalmente, o registro de atividades é utilizado na fase inicial da terapia, mas ele pode ser usado durante ou quando já estiver no meio da terapia, isso não tem problema. Pode ser interrompido quando o paciente for capaz de realizar espontaneamente atividades com prazer e habilidade, né? A gente gera uma lista de atividades prazerosas. Pode incluir exercícios, monitoramentos, coisas que o paciente gosta, claro, né, gente? A gente vai falar de coisas que dá prazer para o paciente. Depois que você utilizar o exercício de monitoramento, as atividades para ajudar a determinar o tipo de atividade que pareça produzir percepção de habilidade. O registro de atividades, por exemplo, é muito bom que você pode fazer, entendeu? E após a conclusão do registro, verifique as previsões do paciente quanto ao sucesso em modificar seu grau de atividade. Avalie quaisquer pensamentos automáticos negativos que sejam relatados. Antes de seguir para outro item da agenda, pergunte sobre fatores que poderiam interferir na capacidade de o paciente cumprir a programação das atividades, né? Segue dessa forma. Utilizamos o registro das atividades, sempre que for necessário durante a sessão, para mostrar para o paciente a importância dessas atividades, tá? Vamos seguindo aqui, Planejamento de tarefas graduais. O planejamento de tarefas graduais, o PTG, é um método para fazer com que tarefas muito grandes pareçam mais administráveis mediante a sua divisão em partes menores e assim mais facilmente realizadas. A gente pode entender isso aí e aplicar juntamente com o registro das atividades, ao fim de começar a aumentar a percepção de habilidade, sendo especialmente útil quando o paciente estiver atrasados em suas atividades, Por exemplo, arrumação da casa, arrumação do trabalho. Aí, como ela é gradual, você comece o planejamento de tarefas graduais, explicando as percepções do paciente sobre as tarefas que exigem atenção. Observe os pensamentos automáticos, que vão surgir aí e avalie a sua validade antes de começar o planejamento de tarefas graduais, Porque a gente sabe, quando os pacientes relatam seu progresso em sessões posteriores, devem ser elogiados. Elogie seu esforço. Pergunta o que estas ações os fizeram sentir a respeito de si mesmo. Quando a gente fala aí do PTG, pessoal, é aos poucos mesmo. A pessoa às vezes quer voltar a uma rotina que ela tinha. Vamos usar o exemplo lá do café da manhã. Quer fazer café todos os dias, de repente fazer o almoço. Então comece aos poucos, comece levantando cedo. Depois vai aumentando essas atividades, que é aos poucos. Então, eu quero ter uma rotina saudável na minha vida. A partir de agora eu quero ter. É uma tarefa muito grande ter uma rotina saudável na minha vida. É muito grande, é uma tarefa enorme se a gente prestar. Agora, se a gente fala assim, não, comece mudando apenas o café da manhã, coma mais fruta, mastigue mais devagar essas frutas, respire enquanto estiver se alimentando. Isso você está mudando apenas o café. E aí depois você pode introduzir isso para o almoço. Depois você pode levar isso inclusive para a janta, para o lanche da tarde, etc. Você percebe que o PTG ele é muito, muito importante em relação a isso. Quando a gente fala de planejamento de tarefas graduais, a gente está seguindo
passo a passo aí, passo a passo. Não dá para modificar. Ah, por que as pessoas se frustram normalmente? Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha rotina. Aí a pessoa começa no primeiro dia, não tem aquela mudança que ela queria, ela para. Não, então o esforço tem que ser mudanças graduais, aos poucos. Vamos seguindo aqui, continuando. E agora vamos falar do ensaio comportamental, né? O ensaio comportamental aí a gente sabe, né? Qualquer plano comportamental que você queira que o paciente faça fora da terapia pode ser primeiro ensaiado na sessão, né? Primeiro, quando a gente vai ensaiar, verifique a capacidade do paciente de realizar essa atividade, né? E depois, você pode praticar as habilidades comportamentais. Com isso, dê feedback ao paciente, como que ele está indo, como que foi o ensaio, identificar possíveis obstáculos durante esse ensaio, que é muito importante, né? Esse é um ensaio, é justamente para isso, né? E treine o paciente para garantir que o plano terá um resultado positivo. Essas são as 5 etapas aí que a gente deve seguir para o ensaio comportamental. Esse ensaio comportamental pode seguir o mesmo exemplo daquela questão. Eu quero mudar algo na minha vida. E aí o que eu quero mudar? Vou usar o mesmo exemplo aqui, que hoje eu não estou tão rico assim de exemplos, vai. Eu quero ter uma rotina saudável. Então você pode verificar a capacidade do paciente de realizar essa atividade, em ter uma rotina saudável. Pode iniciar com o PTG. Seguir, praticar as habilidades comportamentais, né? Ao realizar esse ensaio, dar o feedback, identificar possíveis obstáculos e treinar para ter um resultado positivo. Legal, pessoal, até aqui? Agora, vou finalizar esse vídeo por aqui e seguimos no nosso próximo vídeo, para a gente continuar falando aí dos métodos comportamentais. Até daqui a pouquinho.